Naerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, ouvinte que acompanha a programação da Rádio Naerp pelo aplicativo, YouTube, Facebook do Jornalismo e da Rádio Naerp e na Twitch da Rádio Naerp. Começa agora o Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, projeto do curso de jornalismo da UNAERP que tem o objetivo de registrar fatos e histórias que marcaram a comunicação da cidade. Eu sou Atier Bitar e comigo estão Vinícius Damasceno, Léo Filipek e Rafael Cunha. No audiovisual, Andrei Violante e Pedro Casseb e a coordenação do professor Gil Santiago. Para apresentar nosso convidado de hoje, Vinícius Damasceno. João Batista da Cunha Luiz, mais conhecido como Batista Brown, é radialista e foi programador da Rádio Clube FM no final da década de 70 e começo da década de 80. Batista era responsável pela programação da madrugada, onde o conteúdo da rádio era pop, voltado para o público que curtia com muita música e diversão, principalmente nas noites, acompanhando a programação. Boa noite, João Batista. A gente Boa vai noite. começar a nossa entrevista. Acho que a primeira dúvida que a gente tem é por que Brown? Qual é a escolha desse nome, a origem desse apelido? A cor, né? É o Mr. Marrom. Essa era... Até foi o nosso amigo Bill James. Bill James, que... Joel, finado, né? Que realmente me passou... na época, começou... Brau, e aí acabou... Mr. Brown. E aí realmente ficou, em termos período de rádio, período de... Todo mundo me conhecia por Mr. Brown, né? Por nome ninguém me conhecia. E aí, então, com a saída do rádio, aí você volta o nome normal, né? Nome de registro, né? Até para trabalhar comercialmente, né? Era outra... Mas é isso, Bom, eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Brown, né? Nós passamos momentos fantásticos na clube, naquele início. Realmente, aquele período de... E agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Gil. Compartilhar com a gente essa memória sua do rádio de Ribeirão Preto. Um prazer é meu. Prazer é meu de participar, né? De contar um pouco da vida da gente no rádio, né? Como era, né? Era tudo diferente, né? Era trabalhoso, era uma coisa bem... Né? Eu comecei, por exemplo, como operador, quando vim no início para clube, né? Eu vim para fazer um horário específico madrugada, né? Que na época era só operador, né? Não era só operador, era o famoso operador de rádio, né? O operador de som, né? Que se dizia. E aí eu vim já incumbido já com horário para fazer madrugada, meia-noite às 6. Éramos em 4 operadores e o folguista, né? E aí, assim, foi inclusive trazido pelo nosso amigo Cipó. Cipó que foi me buscar, falou, olha, acabaram de comprar a rádio lá e eles estão precisando urgente, às pressas, tem que ser assim, rapidinho, você tem que estar lá amanhã. E aí, nessa época, eu já estava em Americana. E aí tudo começou, vindo um dia para o outro, na época o programador era o Marco, né? O Marco Moura, era o Marco que gerenciava. Foi logo na aquisição, né? Na aquisição dos Pisanes, né? Aí o Marco Moura que tocava, né? E aí fiquei lá um período de... Aí sim veio as mudanças, né? Começou locução e aí foi diminuindo até os operadores, né? Foram acabando os operadores e eu passei então a trabalhar, continuava com horário e comecei a fazer a programação da madrugada.
Justamente. É essa história que a gente vai desenvolver aqui, né? Mas antes, em Americana, você já trabalhava nessa função de operador. Na realidade, minha vida no rádio, ela começou em Santa Fé do Sul. Sim. Lá nos anos 74, mais ou menos, o rádio AM, né, cidade, na época não existia o FM ainda, né, era só AM, predominava, ainda mais no interiorzão, Santa Fé, lá na divisa, lá no Triângulo, né, na divisa do Triângulo Mineiro, e lá, acho que tinha 12, 13 anos que a gente começou, né, começou em rádio, AM, ali aquilo que você fazia de tudo, ali realmente é uma escola, né, o AM, o gostoso dos AMs da vida era isso, que você aprende a fazer tudo. Você é operador, é programador, é auxiliar discotecário, como fala, montar som para fazer tipo novela, né? Você vira tudo tudo improvisado. E aí você vai aprendendo, você estica fio, né? Campo, transmissão de jogo em campo, maletas, você tem que saber. E aí eu fiquei esse período realmente até os 80, né? Anos 80, meados mais ou menos. Foi quando eu saí e fui para procurar um centro melhor, né? Um centro, uma cidade maior para... E aí foi nessa passagem aí que... em Americana, procurando ali na região alguma coisa, foi quando eu, na época ainda... Na época era carta, né? Uma vez eu mandei uma carta para o Cipó, como é aquela coisa de trocar informação, porque era o jeito que tinha. E aí, como é que tá? O Billy era ele, Billy que já de Santa Fé, que tinha vindo para cá também, né? Com os pisanes na época. Aí um dia, conversando, mandei uma carta para ele. Cipó, como é que tá? Tudo bem? Aí foi quando surgiu. Falou, olha, um dia lá apareceu o Cipó lá. Você tem que estar lá amanhã. Cipó, nesse período, era o auxiliar do braço direito do Billy. Justo. Billy comandava Sim. Era o braço técnica. Era o braço direito, esquerdo. Era essa época aí mesmo. Foi nesse... Aliás, esse estúdio aqui foi elaborado, foi planejado e foi construído pelo Billy. Esse estúdio aqui foi construído para a Rádio Cultura, né? Sim. Ficou Cultura, ESPN, Cultura Estadão. Aqui tem as mãos do Billy, completo, né? Eu tenho esse modelo de estúdio Eu aqui. tenho um carinho, né? Um respeito pelo Billy, pelo Cipó, assim, uma coisa... O Billy era um professor, ele é um professor nato, né? Na verdade, ele era professor, mas de acho que química, matemática, alguma coisa assim. Eu não lembro a matéria que ele era professor, mas ele tinha como hobby aquelas revistinhas eletrônicas de época, não sei se alguém conhece. Ele colecionava na banca, né? Montar isso, montar aquilo, vai fazendo e tal. Não sei o quê. As maletas lá na época nossa, as maletas, os equipamentos que a gente usava, era tudo ele que fazia. Né? Você sabe que você, lembrando essa questão das revistas, o início do rádio no Brasil foi dessa forma. Sim. Não é? Vinha revistas importadas, as pessoas montavam pequenos transmissores, receptores também, não é? Que não existia essa indústria. Então, foi a base da troca de conhecimento via revistas. Revista. Tinha várias, na época, acho que a forte era eletrônica, revista eletrônica, alguma coisa assim. Aí depois foram surgindo outras, né? Mas, e aí o Billy precisava de montar um equipamento diferente. Ele corria atrás, corria na banca, já procurava, já montava, fazia as placas, né? É muito legal, assim, eu convivia muito com ele, né, eu e o Cipó na oficina, então, mas é uma fase boa. Vai lá, meninos. Batista, qual foi a primeira experiência e contato que você chegou a ter com o rádio, né, quando você começou a ingressar nessa área? Assim, já começa como criança, né? Ouvindo rádio, né? Você já fica meio achando assim, morava em fazenda, então você já tem aquela coisa do... você não acredita muito, né? Como que é isso? Como que um negócio desse fala? Como que tem gente lá dentro? Sabe aquelas coisas meio de criança de fazenda, né? E aí, passado todo esse tempo, né? Fui mudando para a cidade e tal. E aí, com o início de rádio, era realmente um operador.
né? Você começa fazendo aquilo que é o básico, que é o operador de rádio, o operador que é o que faz hoje, é o DJ, né? O DJ que hoje o microfone você faz tudo, né? Todo um trabalho. Não, antes tinha especificamente o locutor, o apresentador, ou os apresentadores, né? E porque às vezes programa com várias pessoas, e você na parte de som controlava tudo isso, né? Fazia todo esse controle foi aí que iniciou. E aí sim, aí a partir daí você vai fazendo outras coisas, né? Que eu disse, cheguei a trabalhar é mais ou menos assim, quando não tem você está ocioso, aí surgem outras falam, vai lá na discoteca, faz isso, faz isso, não sei o que, faz aquilo, e aí você vai aprendendo. Gravadora, né? Inclusive na época, os estúdios de gravação, disco para trilha, fazer trilhas para programas, era mais ou menos assim, esse foi o início, né? E aí depois vai evoluindo. No final a gente montava som lá, no caso Cidade Pequena, os shows que existiam de duplas, né? Na época, as duplas que estavam começando, os eventos que tinha, a gente que montava toda a estrutura de som, cornetas, né? Colocar corneta em recinto de festa, instalar o som, luz, né? Era tudo a gente que fazia, né? Então foi assim que começou realmente, né? Através do rádio, aí você vai aprendendo outras coisas, que faz uma experiência boa, né? Uma escola, um bom aprendizado. Batista, aproveitando que você está falando um pouco do seu início, eu queria te fazer uma pergunta sobre quais eram suas principais referências quando você começou. Tinha alguém que você se espelhava ou alguém que meio que empurrou para a área? Não empurrou, né? Mas meio que te fisgou. É que a gente ouvia... época que a gente morava em fazenda, a gente ouvia muito as rádios nacionais, né? Tupi, Record, Itatiaia... Globo, né? As rádios nacionais. Então a gente ouvia muito futebol, né? Futebol, já tinha aquelas pessoas já de época, Osmar Santos, já tinha o Fiore, tinha quem mais? E aí você vai para o sertanejo, tinha Zebete, tinha vários outros aqueles programas, né? Então, em termos de como locução, era isso. Porque o operador não tinha, né? A gente não tinha esse contato para se espelhar em alguém, né? Isso você aprende, é uma coisa que você mesmo ia se tornando. Ali você vai pegando as facilidades de trabalhar disco, né? Na época não tinha ainda cartucheira, essas coisas, era tudo fita, né? Então você vai aprendendo. Não tinha, na parte de operador mesmo, na área não tinha como você espelhar em alguém, né? Mas como apresentadores, você ia... E claro, você vai ouvindo o rádio, você vai aprendendo a cruzar a música, a fazer enfeitar o programa do seu apresentador ali. Você ouve no rádio e fala, opa, isso eu sei fazer também. Então você vai... Isso vai te dando né? É assim que a gente aprendia, né? Em épocas de... Aí depois, sim, aí vem época de... No caso do FM, aí sim, aí já tinha alguns operadores, né? Ainda era na época de clube, ainda era operador, a gente não falava DJ, essas coisas, né? Mas já tinha alguns já bons para fazer mixagem, montagens, montagem de som, né? Fita, né? Montar a fita, fazer... O nosso amigo, depois do Betinho Funk, né? Que brincava com disco, né? Uma série de coisas assim, vários outros. Aí você vai se espelhando. Só que isso você usava para o rádio, né? E não... Porque esse pessoal geralmente já era DJ, discoteca, já tocava em discoteca também, então já tinha essa facilidade de trabalho, né? Já era mais... Mas é isso, né? Então, sempre acaba, um ou outro, você acaba... ouvindo, espelhando e pegando como, né, aprendizado. Não tem... E quando foi mais ou menos que você iniciou? Assim, foi mais quase ali no começo de 80? Rádio? Isso. Não, eu comecei em 74.
74, acho que 74. No AM, Santa Fé, aquela coisa, aquela parte. Aí eu fiquei por lá até meados, mais ou menos, de 80. Mais ou menos meados de 80. Aí que eu saí. E aí depois o restante foi esse período aí que eu fiquei afastado 3 meses, e depois já vim para clube, e aí fiquei mais 7 anos na clube, mais 2 e pouquinho de educação e cultura, só que já era comercial, aí já era área comercial, né? Mas foi esse período, em torno de 15 anos de rádio, 16. É aquilo que eu até comentei, né? Que já depois foi mudando de segmento, de outras coisas. Mas na época era fácil ser programador de rádio, ter uma oportunidade de trabalhar na rádio? Como é que era nessa época, assim, para trabalhar em rádio? Sempre tinha as oportunidades, sempre surgia, porque principalmente nós, o pessoal dos grandes centros buscavam todos no interior, né? Então, sempre que quando você se destacava, eu, por exemplo, tive uma época assim de ter sido convidado. Você não quer ir embora? Você não quer fazer? Você não... Só que aí muita gente foi embora, né? E aí é a hora que geralmente abre uma vaga. Ou o operador na época, né? Depois programadores, ou locução aí, depois com o tempo, né? Mas era assim que ia surgindo. Por quê? Porque os grandes centros buscavam no interior os profissionais. Quando se destacava, melhorava um pouquinho, já vinha alguém com uma certa vantagem, né? Claro, capital sempre pagava melhor, sempre tinha, né, as vantagens financeiras, né? Então, geralmente a pessoa ia embora, quer dizer, abria-se uma vaga, né? Ou para operador, né? Programador, né? E assim, produtor, né? Na época quase não tinha essa função, né, de produção, essas coisas, ainda não tinha muito esse cargo, né, de diretor. Mas Batista, quando você ingressou na Rádio Clube, aqui em Ribeirão Preto, você se lembra quem eram os diretores que trabalharam com você, que tiveram esse início da sua trajetória aqui na Clube? Aqui na Clube não, sim, né? Sim, Quando eu vim para a Clube, aquilo que eu disse, os pisantes tinham acabado de comprar, né? E eles eram o diretor proprietário, né, no caso. O programador era o diretor da rádio do FM, era o Marco Moura, já que cuidava. E era o pessoal que tocava, né? Que depois veio como também o pessoal fazendo parte, o próprio Demétrio, né? Que passou a fazer parte do grupo. Do grupo, né, da Clube, né? E aí assim, aí foi, né, aí foi mudando as fases foi deixando de ser operador, entrando com o meu início da locução, isso eu não vou lembrar exato, 82, 83, acho que mais ou menos por aí, começou a ter aquela pequena transição, né, de horários, e começou a Clube na época, inclusive, acho que o Paulinho, né? O Paulinho que começou a fazer no final de tarde, ele fazia, acho que 2 horáriozinhos, 1 hora ou 2 horas. Paulinho Boa Pessoa. Paulinho Boa Pessoa. Ele foi o primeiro, então, a abrir horários ao vivo. Porque, na verdade, ele fazia tipo 1 hora. Era como se fosse um teste. Estava iniciando como se fosse um teste de locução nas rádios, no interior, né? Lá já existia, mas para nós foi isso. E aí depois foi até que aumentou. Acho que ele tinha, eu não lembro exato, mas ele tinha, acho que era 1 hora, depois passou das 4 às 6, e assim foi fazendo assim. E aí foi quando começou. Aí veio o Curió, aí veio, né? A hora que realmente falou, não, vai, a partir de agora vai ser assim, né? Locução, os horários e tal. Aí veio o Curió, fazendo de manhã, começou às 8. Começando às 8, eu não lembro, sei lá, às 11, ao meio-dia. E aí começou a preencher os horários, né? Aí foi onde que o Bill James fazia à noite, né? Eu não sei se era das 11 a
1, às 2. Eu sei que o Bill James era professor de inglês, né? Então ele... Não sei, acho que você conheceu também, né? Sim. Então, eu cheguei na Clube em 82. Foi e eu vim para substituir o Paulinho Boa Pessoa. Sim. Que fazia programa no AM. Sim. Né? E tinha uma vida assim já muito identificada com o AM, não é? E ele chegou a um ponto que ele não conseguia fazer o AM de manhã e o horário do FM da tarde, que era das 3 às 7. Então, né? Eu estava eu vim de Sertãozinho, né? E vim via Billy também, viu? O Billy teve uma... Pô, que legal, cara. Uma força muito grande. O Billy ele sempre ajudou nesse sentido, ele sempre... Nossa, porque ele que cuidava das emissoras. Né? Mas é isso aí. E era, de fato, o Curió, né? Curió, aí depois eu não lembro mais assim quem foi exatamente as pessoas, mas eu lembro do Curió que fazia de manhã, depois à tarde foi preenchendo, aí depois começou a vir Joel, Paulinho, aí começou era o Curió, o Bill, eu fazia das 3 às 7. O Bill fazia, você e aí fazia depois tarde. O Lindolfo. Então, e aí depois que foi o Lindolfo veio para fazer noite já, né? No lugar do Bill. Aí foi quando completou a carga horária, seria, né? Aí ficava das 8 da manhã até acho que 1h da manhã, era ao vivo, né? Ao vivo, rodando já o DJ, né? Fazendo direto locução e operando, fazendo todo... Então foi esse período aí que as coisas foram... Aí foram ter várias pessoas que passaram pela rádio. Teve o período do César Rosa, né? Que veio como diretor artístico, né? Até foi quando teve a mudança de estilo de programação. Foi quando começou... Ele veio de São Paulo trazendo a ideia do New Wave, porque estava estourando lá. Aí veio trazendo para o interior, né? No caso, a Clube. Né? César Rosa, que foi nosso entrevistado aqui semana passada. Eu vi. Pô, legal. Então, e aí outra, é uma das pessoas com quem eu trabalhei. Aprendi muito com o César Rosa. Ele, né? Ele é uma pessoa rodada, né? Assim, né? Passou por várias emissoras, né? Então, assim, tem vários... Todo mundo a gente aprende, né? O próprio Gil, né? No caso de época de locução, mesmo era programador, ele ajudava muito no fazer, na máquina, porque era a maquininha, né? E depois veio o Paulo Mai, né? Não sei se você sim. Aí já é outra fase. Eu tô comentando do Paulo, porque é um convidado nosso. Que legal. Que vai vir aqui mais no final desse mês. E vai ser muito bacana falar com o Paulo. Legal, cara. Então, teve o Paulo. Já é outra fase. Teve Maurício Paulo, Martins. Quem mais que teve? Teve o Elim Mazei, que fazia à noite. O Elim Mazei fazia à noite. Quem mais? Ixi, né? Tem várias... Tem Maurício, nós já falamos, né? Quem mais? O Marcelo, o Zamariano. Sim. Passou, acho que não sei se ele saiu direto do Diário, veio para Clube, ou se ele saiu, foi embora e voltou. Ele foi para São Paulo. Ele teve com a gente lá fazendo também à noite, inclusive era à noite. Então, assim, muitas pessoas, né? E esse pessoal tudo se aprende, né? Não tem a dúvida. O Joelzinho, o que eu aprendi com o Joelzinho, né? Nossa, o Marcelo Satti. Né? Aí já é outra fase. Então, ainda. É que vai renovando, né? Um exemplo. E você sabe que isso que é importante do rádio, que ele vai renovando. Sim. Se o dia que ele parar... o dia que ele estagnar, adeus, né? Que é aquilo que eu comentei agora há pouco. A busca os grandes centros, né? A hora que alguém destaca, ele vem... E aí, aquela emissora que ele não consegue segurar, porque ele vinha, né? Acho que até hoje ainda é assim, né? Ele vinha com poder de bala. Eu acho que eles vão perguntar da programação aqui, não é? Porque a programação desse período era bem diferente do que é hoje, né? Então, a programação era uma coisa tem aí bem arquitetada, né? Vamos lá, então. Ô, Batista, como é que era a programação da rádio na época? Na Rádio Clube?
Era o forte, na época tinha... não tinha... Se vinha de dance, né? Que era, na verdade, era disco, né? Porque estava saindo ali no... É o início, né? Os verdadeiros breaks, né? Os funks. Era tudo assim... Da década de 70 que veio, né? Veio numa crescente. E aí a gente misturava, assim, fazia uma mescla desse tipo de som, né? Para dar um equilíbrio na programação, em termos de nacional, internacional, inclusive até uma coisa que a gente se apanhava, porque o AM você tinha que tocar, um exemplo, né? Vou falar aqui, uns 5 nacionais, tocava um internacional. Já no FM não, era o contrário. 5, 6, aí tinha que tocar uma nacional para dar aquela equilibrada, porque na época da censura, né? Os caras de vez em quando te ouviam, como é que é? Tá tocando muito aí, preciso de nacional. Então você tinha que fazer todo esse trabalho, né? Só que aqui, com uma certa vantagem, né? No caso do FM já era, e até porque já eram os centros maiores, né? No caso do Ribeirão, já se tratando de interior, né? Santa Fé já era um grande... Então já não tinha tanta essa fiscalização, não tinha essa coisa de ficar em cima, né? Mas era isso, quer dizer, a programação era você trabalhar... A gente tinha um sistema uma forma de trabalhar no sentido de uma música, por exemplo, quando é lançamento de uma música, geralmente você tocava ela 6, 7 vezes no dia, né? Você já encaixava ela na própria programação, que era papel, né? Era feito no papelzão lá na máquina e tal. Então você trabalhava fora os encaixes que saíam, né? O final do Joel mesmo falou: eu tô com vontade de ouvir aquela música lá, coloca ela vai tocar agora, não, tá. A cartucho, né? Então era fácil de... Então era assim, você tinha as formas de trabalhar. A gente já tinha um listão, né? O famoso listão, que já vinha. Você tinha lá a relação das músicas de 6, 7 execuções, ou geralmente 6 execuções. Aí 6, 5, 4, né? E aí você tinha a relação, né? Seria o listão de flashback, mais os lançamentos, as novidades que surgiam. Então você tinha que trabalhar fazer essa mescla para dar um corpo na programação, né? Para ela ficar, né? Pelo menos no período crítico, né? Que seria geralmente das 8 até as 10 horas da noite. Você tinha que ter ela briga, concorrência, né? Trabalhar forte para não deixar a concorrência, senão você perdia a ponta, né? Perdia a ponta no... Agora, o interessante é que mesclava, né? Nomes que hoje são impossíveis de você ver numa programação, né? Sim. Por exemplo, Vando, Maria Bethânia, Roberto Carlos, que tocava também. Tocava muito, Louis Armstrong. Então, era uma mescla mesmo literal de coisas que estavam em evidência naquele momento, né? Você não tinha um segmento, falar, não, só toca... só toca isso, só toca aquilo. Popular, só toca internacional. Não, era um mix. E aí o que você fazia às vezes era trabalhar horários que ela encaixava melhor, né? Não, esse horário cai bem. Aqui entra um MPB tal, então você trabalhava às vezes isso. Mas, no geral, você conseguia fazer uma boa mescla. Um AGP, um Martim da Vila, coisa que hoje é uma agressão, né? Eu não vou lembrar de nomes assim, mas tinha umas coisas... Joana, verdade, Joana. Que subiu. Elba Ramalho, nossa, quantas vezes, né? Vinha fazer, inclusive na época vinha visitar, vinha trazer disco da rádio, vinha visitar a gente. Joana, né? Já quantas vezes dava carona para Joana. E como você disse aí, que lá era fora do, né? Os grupos que estavam surgindo também, né? Sim. Tinha umas coisas de... Os pops, né, nacionais que estavam surgindo aí, Blitz. Esse período aí foi fantástico. Esse período aí foi uma época fácil de trabalhar. Isso aí já foi o início, né, do famoso pop rock, né? Na verdade foi o período pop rock, né? Que como é bom de ver aquelas bandas que estavam todas travadas, porque não podia gravar,
né, devido ao militar, aquela coisa, tinha uns bloqueios dessas coisas. Então, não, foi só passar lá 84, né? 84 que teve a... Isso. Né? Aí beleza, aí liberou. Aí foi onde surgiu esse monte de gente boa, né? Um monte de bandas, Paralamas, Blitzes. Nossa, aí veio uma série de coisas fantásticas. Lobão, né? Lobão, Porque até então era proibido. Era tocar um negócio meio escondido. Assim, não é que é escondido, mas até as gravadoras não investiam nesse tipo de... devido à censura mesmo, né? Tinha tanto é aquela famoso disco da Blitz, né? Nós recebemos ele já com as 2 últimas faixas riscadas, né? Riscada com, deve ser com chave de fenda, sei lá, um negócio pontiagudo, para não ser tocado, né? Que não podia tocar. Então tinha esse período aí já foi um período bom de variedades, de tudo na linha rock, né? Mas com pessoas que estavam ansiosos, né, para trabalhar, tocar. Nós estamos falando do vinil, né? Do vinil. Né? Isso é vinil. Isso não era CD, não riscava CD, não. Era vinil mesmo. As faixas que não podiam ser tocadas, geralmente, quando não vinha aviso na própria capa do disco, se fosse uma faixa crítica mesmo, ela já vinha arriscada. Já vinha arriscada para não ser tocado. Nesse período era comum vir muito disco riscado? Tipo, vocês falaram de bandas da época, tipo Blitz, tipo... Acho que o Titãs também é da época, então tipo bandas assim. Já um pouquinho depois. Mas era muito comum virem, tipo, discos riscados ou, tipo, com uma ordem explícita para não tocar? Tipo, da emissora direto ou vinha de fora? De riscado mesmo, são assim, não chegou a ter muita coisa, não lembro de... Esse emblemático aí foi o da Blitz mesmo, né? Que esse... os outros vinham com avisos nas capas do disco, que era censura, proibido, acho que era isso a frase, proibida a execução da faixa tal, ou o nome já da música, né? Não podia tocar. Ele vinha um selo, né? Na própria capa do disco. Eu me lembro de um Léo Jaime, que já veio, né? A capa do disco já veio proibida a execução e tal. Destacava, né? Eles destacavam, vinha para ficar bem, que não era para ser... E aí, então, aquela coisa do rádio, né? O rádio dessa época, né, tinha muita censura, né? E aí, então, a gente evitava realmente, né? Evitava para não criar problema administrativo, coisas assim, né? E o pessoal geralmente dava castigo 3 dias, 2 dias, tira a rádio do ar, fica fora do ar. Mas é isso, Batista, a gente queria perguntar um pouco na Rádio Clube, em todas as formas de rádio, muito, muito presente o jabá. Você sabia se tinha algum desse? Principalmente na Rádio Clube, entre vocês, assim? Até hoje, né? Até hoje ainda existe isso. Esse é o famosão, esse não tem jeito, né? Jabá, é gostoso, jabá. Jogando no lado... Mas não tinha, sempre teve. Tanto é que eu consegui, por exemplo, um período de... acho que uns 3 anos, 4 anos de programação, eu consegui fazer aqui uma coleção de 2.000, mais ou menos 2.500 discos. Mais ou menos isso. Entre compacto e disco, né, LP. Que era o que vinha, já vinha. A própria gravadora, o divulgador, ele vinha trazer disco para a rádio e já vinha uma sacola para o programador. Que era um presente. Era um presentinho. É um presentinho. o jabá, né? Que o pessoal falava. Então aí teve. Isso é de lá, né? Claro que não era assim. Depois que teve umas mudanças, aí chegou uma época que ficou crítico, né? Porque as rádios precisavam fazer trabalho mais pesado. Aí já era televisão, já, né? As próprias gravadoras já
distribuía televisão, shows. Teve uma época que funcionou muito os shows. A gravadora facilitava um show para aquela rádio, né? Fazer algum evento, alguma coisa. Então, isso era uma forma de uma troca, né? Que não deixa o famoso jabazão, né? Mas sempre existiu, né? E vai ter, sempre vai ter isso, mesmo nos canais hoje de TV e assim por diante. Apesar que diminuiu bastante até pelo fato da internet, né? Hoje, na verdade, o pessoal não precisa mais de rádio igual precisava lá atrás. Eles precisavam, não tinha como, não era igual, teve o período aí dos CDs piratas, né, essas coisas, não tinha, lá era disco mesmo e tocava a fita em rolo, né, não tinha outro jeito de você trabalhar as bandas, o artista. E aí, agora não, atualmente já diminuiu um pouco essa... Claro que tem uns trabalhos, só que já de uma outra forma, uma coisa mais produzida, né, vamos dizer assim. Mas sempre teve. Então, para explicar melhor assim pro ouvinte, o que seria o jabá, receber essa troca, presentinho, como o senhor explicou? Como seria mais para explicar? É um agrado, né? O famoso agrado. Por exemplo, eu tenho um certo interesse por você, um profissional, né, da área, por exemplo, jornalismo. Sim. Vamos citar, pode ter. Tem determinados canais que né, um canal que não é sério, acaba se envolvendo. O jornalista acaba fazendo uma matéria. No caso do rádio era isso, quer dizer, qual a função do divulgador, do programador, do divulgador? Era o quê? Fazer com que a rádio tocasse aquele artista, ou às vezes um artista que estava iniciando, né, ninguém conhece, dá uma força aí pra gente e tal, olha, toca ele aí, pelo menos à noitinha, começa na madrugada, toca pra ir, não sei o quê. Então é isso, quer dizer, é uma troca, é um favor, vamos dizer assim, né? Sim. Hoje a gente chama dessa forma, quer dizer. Então o jabá é isso, por isso que tem esse nome de agrado, jabarão. Tá. Com os equipamentos que vocês tinham, né, na época da rádio e tal, qual que era a maior dificuldade que você chegou a ter para realmente produzir uma programação de rádio, para tipo entrar numa programação? Você tinha alguma dificuldade, problema, o que era? Não, no meu caso não, sim, porque época de operador não tinha problema, era a rádio sair fora do ar, né, vamos dizer assim, e programação não tinha tanto. A dificuldade, claro que a comunicação era mais lenta em termos de você receber alguma coisa. Chegou de um disco importado, a gente tinha as empresas que forneciam para a gente, as pessoas, né, que forneciam para a gente, na época, disco compacto, né, disco, e fitas, né, fita de rolo, aquela pequenininha. A agilidade seria a logística desse material. Essa é a dificuldade, às vezes, a gente tinha, porque precisava de vir de ônibus, ou então alguém que vinha de São Paulo para cá trazer. Surgiu, chegou. Quer dizer, você tinha que correr atrás para lançar primeiro, para tocar primeiro. Isso era a parte né, do trabalho, que é a dificuldade, que hoje não. Hoje sai do outro lado do mundo, né? O Japão lançou alguma coisa, você está tocando aqui ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, mas a dificuldade que a gente tinha era isso. Talvez um lançar uma música, coisa assim. Era isso. E eu gostaria de saber qual que é a melhor parte, ou qual foi a melhor parte, era a melhor parte de fazer a programação da madrugada. Tinha alguma coisa que era muito prazerosa para você, divertida? Na verdade, para mim, no meu caso específico, é que eu fui o fato de fazer a programação já foi uma mudança, né? O cargo, né? Você já deixava de ser só operador,
né? Fazia aquele horário específico, madrugada, e comecei a fazer a programação, quer dizer, além de uma nova etapa, um novo setor, você começa a aprender a tocar músicas específicas para o horário, que seria madrugada. Madrugada você vai tocar o quê? É um tipo de música diferente, um nacional mais... Às vezes, geralmente são músicas que você não tocava durante o dia, ela não encaixava, ela não entrava na programação, na grade da rádio durante o dia normal, então você tocava, passava... E com isso foi me dando essa experiência para depois passar realmente a assumir, né? Foi com a saída do Marco Moura que eu assumi a programação da rádio. Claro que a coordenação do Paulo, né? O Paulo sempre, ele que conduzia tudo, né? E aí, como eu já vinha fazendo programação durante o dia, já tinha deixado a madrugada, estava específico só para fazer programação. Aí isso vai, né, uma escola, convivi com o Marquinhos muito tempo, e aí você vai realmente aprendendo, é experiência, uma outra experiência, um outro... E aí, claro, que isso dá prazer, né? Rádio é uma coisa prazerosa de fazer, né? Para quem gosta, claro, profissionais de... Toda profissão ela é gostosa quando você gosta realmente de fazer. Só que a rádio ela tem uma coisinha a mais, né? Que faz o... Mas só para a gente esticar um pouquinho mais esse período aí, vamos falar um pouquinho da localização do estúdio da Clube, na década de 80, né? Que legal. Como era chegar até o estúdio da Clube, né? E a discoteca também, porque era... tudo junto, né? Lado a lado. De um lado o estúdio, de um lado e a discoteca do outro. Ali, bom, para começar, agora você imagina assim, né, praticamente vindo do interiorzão, que você não tem medo de nada, né? Aí você vem para um grande centro, aquelas coisas. Aí, na época não tinha carro. Quer dizer, eu descia onde? Descia no último cometão, né, na época. O último cometão eu pegava ele na praça... Aqui no centro, né, que é 15, né, praça 15, já. Descia lá no HC. Aí tinha que subir do HC até lá na antena, né, que era a Clube e a Record do lado ali, sabe? Escuro, você só via a luz de carro quando passava, fora isso eu não via nada. Era um negócio de louco, cara. No começo eu passava apertado. Rua Tenente Catão Roxo. Tenente Catão Roxo. Hoje em frente o Hemocentro. Hoje. Agora, inclusive essa semana eu passei lá, eu andei fazendo uma visita lá. Olho para aquilo ali, Gil, eu não acredito. Sabe, você fala assim, gente, que é isso? Antes era mato, era só mato. O próprio campus, né? O próprio campus. Aqueles estacionamentos ali em volta, tudo. Hoje a Record ali, a antena, o estúdio hoje é só a TV, né? Hoje só ficou a TV lá, né? E o transmissor também não é mais lá, acho que não, né? Então você olha para aquilo e fala, gente, como que mudou, né? Como que a mudança... E ali eu ficava da meia-noite até às 6 horas da manhã, no escuro. Porta de vidro, como é aí. Quando chegava alguém e ficava me assistindo. Às vezes você só via o vulto. Você não tinha para quem socorrer, não tinha para quem gritar, não tinha nada. E você sabe que com o tempo, né, a gente criou não existia um ponto de ônibus na entrada, né? E nós criamos assim o hábito, né, de pedir para ele parar, o motorista parar. Ele parava e o pessoal descia. Sim, virou ponto, virou foi pegando amizade com os motoristas. Eram os mesmos, né? Geralmente eram os mesmos. Eu já sabia que a gente trabalhava ali na rádio e tal. Ou o pessoal da Record. Da Record também. Criou-se um ponto, um local que não existia, no meio do mato. Tanto para ir, né? Seria cidade hospital como hospital cidade, né? Então o pessoal já descia, o ônibus está subindo, corre lá. Muito, é uma época... Saudade, a gente tem saudade. Esse dia eu passei lá realmente, assim, você começa a olhar aquela
coisa, gente, como que muda uma cidade, como que... É muito... E você vê que coisa, né? Nesse mesmo local, com essa estrutura, a audiência era quase 100%. Né? Sim, perfeito. Era uma coisa... uma coisa maravilhosa em termos de trabalho. Era pessoal, né, esforçado, não tinha... Todo mundo se virava, dava o seu jeito de... Porque realmente era afastado. Era assim, era distante da cidade. Hoje não, hoje faz parte da cidade. Mas na época não, era tem uma época ali para subir a Tenente, ali Catã Roxo, eu cheguei uma época que eu tive uma Garelli, acho que é aquelas coisinhas elétricas, tipo, às vezes para subir, eu descia e empurrava, porque para subir aquela, você lembra? Ali era uma subidinha forte, né, e tal. Isso assim, 11h30 da noite, 15 para meia-noite, as coisas que hoje não sei se eu teria, claro que hoje ali é tudo claro, mas hoje não sei se eu teria essa coragem de fazer. Hoje seria possível, né? Hoje... O Elim Mazei com a motinha dele, né? Escandalosa. Chegava, você sabia que eu estava chegando por causa do escândalo de aquele breu, aquela escuridão, né? Mas é uma Você sabe que nessa época aí é interessante, né? A gente conseguiu um apoio muito importante do Paulo, do Demétrio, na época. Sim. Porque eu e o Edmilson, você lembra do Edmilson? Sim. Nós fazíamos jornalismo aqui na UNAERP. E as aulas começavam às 7 horas. Só que às 7 horas tinha que colocar a Voz do Brasil lá também. Né? E aí ele, né, acho que foi, falou, putz, esses caras estão... Montou-se um esquema em que o Edmilson levava os anúncios comerciais, era num papel chamado tripa. Era o do dia seguinte, né? O Edmilson levava a tripa e vinha nós dois para cá. Pegava carona. Um Fiat, que era Fiat caixinha da emissora. O primeiro foi o azulão. Né? Uma viatura azul. O famoso 147. E aí, o 147, depois a gente conseguia chegar aqui 7h30, né? Atrasava um pouquinho, mas teve... Mas foi assim, foi uma fase fantástica para nós, porque aí a gente conseguiu um fôlego para vir para cá. O apoio, né? O apoio que se... A gente sempre teve apoio. Né? Sim. Um apoio que tinha para facilitar para as pessoas. Eu lembro, tinha o... Eu não vou lembrar o nome dele também. Tinha um que chegou a fazer... Paulo? Acho que é Paulo. Um policial, na época. Ele era policial, ele fazia... Eu não sei se era folga aos domingos. Às vezes acabava tendo essas... Né, fazendo essas mudanças para facilitar e dar certo. Ele era folguista, eu lembro disso. Que acabava, de uma certa forma, ajudando também, facilitando, né, fazendo uma logística de hora, né, para que... Ou mesmo assim, vou atrasar meia hora, não sei o quê, vou chegar a 40 minutos. Mas é um período maravilhoso. Ô Batista, nessa época o clube já liderava a audiência aqui em Ribeirão Preto e na região? Sim, esse período foi um período que, quando eu cheguei em Ribeirão, no caso para clube, eu não lembro exatamente como que ela estava. Eu sei que logo na sequência ela já assumiu. E aí ficou, eu não vou lembrar datas, né? Mas a gente ficou um período bom na frente, liderança mesmo. Até porque foi montando uma estrutura forte, montou uma estrutura, na época os pisanos, né? Eu até brinco, era uma anteninha de televisão, né? Aquele anel das rádios do FM, era sobre uma anteninha de televisão, aquelas pequenas, né? Transmissorzinho, não lembro também, marca. Era um negocinho bem simples, que ele tinha acabado de adquirir. E aí logo já foram fazendo investimento, fizeram uns investimentos. Aí foi assumindo,
cobrir uma região maior, e aí foi. Foi um período, a gente ficou um período, eu não lembro exatamente um tempo, mas a gente ficou um período bom na liderança. Vou fazer igual tu. Tem os amigos de épocas e os concorrentes que não gostam muito de muito que fala não, mas assim, nós ficamos num... Aí depois teve uma variação foi quando veio o New Wave, aí teve aí deu uma quebrada em termos de programação, porque não tinha, aqui para a região não tinha muito esse costume, né, o estilo que se tocava em rádio era mais um outro, e aí entrou o New Wave, ele foi pegar realmente um tempo depois, então aí houve um vácuo, né? Mas foi assim, ficamos um bom período. Quem foram os principais concorrentes do clube na época? Da clube? Do clube, da clube. Nessa época aí o forte era o Diário, né, que era o concorrente direto. E aí tinha, acho que a Alvorada, acho que ela já tocava também, mas era assim, diretamente era o Diário, que era o mesmo estilo de programação, né? Mas tinha as outras assim, mas não chegava a ser concorrente, mas já fazia um certo... Acho que era Alvorada, eu não lembro, Alvorada FM, né? Que tinha que também tocava mais ou menos no mesmo estilo, né? Não chegava a incomodar tal, mas tinha também seu espaço, como todas, até hoje todas as áreas têm seus espaços e, né, não tem problema nenhum de... A relação na época com elas era complicada? Tipo, vocês ficavam se provocando quando vocês se encontravam? Se ela se encontrava com o programador da Diária? Não. As brincadeiras sempre teve, né? As concorrências sempre teve e tal, mas não... As amizades não. Quanto à amizade, não tinha essa... Claro que tinha as pegações, né? Saiu o Ibope, não sei o que e tal. Mas nada assim de ser uma coisa mais séria. Tanto é que amigos de época até hoje, né? Os que estão aí, a gente tem um bom relacionamento, uma boa amizade, não tem sem problema nenhum. Sempre tem um outro que a concorrência sempre tem um outro que se acha um pouquinho mais, mas não chegava a ser sério, não, né? Uma coisa de interferir em relacionamento. Falando um pouco mais sobre o período, como você trabalhou durante muitos anos, né, na clube, em rádio em geral, teve muitas mudanças que você percebeu, principalmente na troca de década, como do 70 para 80, mas principalmente do 80 e 90, que foi a área onde você estava ali na sua transição final com o trabalho de rádio? Teve, né? Em termos de... Até por música mesmo, né? As músicas vão tendo... Como a gente está vivendo hoje, né? Música... Até tem aquela coisa que o pessoal fala, a música de hoje não presta, a música de hoje não sei o quê. Não, ela presta. Assim, uma opinião minha, ela presta, assim. É que a música de hoje é para hoje, né? É de hoje. Agora, as músicas de época, no caso nosso, ela veio o MPB era um outro segmento, era um outro estilo, o próprio dance, na época não tinha tantos ritmos como tem hoje, né? Hoje tem, não dá nem para, eu não sei nem nomear os estilos que tem. Você acha que é funk, mas não é funk, já é alguma outra coisa. Você acha que é isso, não é aquilo, E aí, mas na época não, você percebe que ia surgindo, ia inovando, né? A inovação das músicas. Porque isso é um processo, eu penso assim, é um processo natural, né? Eu cresci ouvindo tal estilo, quando eu sou músico, eu vou pegar um pouco daquilo que eu cresci ouvindo e atualizar e jogar né? Para a nova geração que vem vindo. A nova geração não vai ouvir música de época, então por isso que eu acho que tem a inovação constante. A música está sempre... Claro que tem coisas aí que até às vezes exagera, né? Então, exagero de
de atualização, de letras, principalmente, né? Mas hoje é mais eu vejo muito o ritmo, batida, né? Não dá para... E aí, é aquela coisa cada geração tem seu estilo, né? Tem as músicas que vai... E não tem como, né? Eu acho que é sempre assim. Amanhã já tem um outro ritmo, um outro estilo, uma outra coisa, um outro segmento. E não para. Música... Claro que tem aquilo que o pessoal fala, né? Eu não gosto. Não, beleza. Mas tem uma geração, vamos dizer assim, um mundo de gente, né? Que curte, que ouve. Né? Isso é importante. Principalmente para o músico. Tem o que se fala músico, que hoje é fácil, né? Você pega uma mesa, um computador, e aí você faz lança... Antes era trabalhoso, antes tinha todo um verdadeiro músico que estudava, falava, não, isso aqui não fica legal, isso aqui não... Ah, não, hoje o que está tocando é isso. Você pega um teclado, faz isso, coloca lá, com letra ou sem letra, faz uma letrinha mais ou menos e joga. Vira sucesso. É música. Né? Quem somos nós para dizer que é boa ou não é boa? Eu gosto ou não gosto? Eu não gosto, mas tem pessoas que gostam, então é música, né? E faz sucesso. A partir do momento que faz sucesso, eu acho que porque tem alguém que gosta, né? É mais ou menos o caminho. Como que era a rotina, né, quando você trabalhava na rádio durante os anos 80? Como que era a sua rotina quando você trabalhava na rádio durante os anos 80? Ah, tá. Não, aí era um horário normal, tinha os horários flexíveis, né, de trabalho em termos de programação, mas era... Quando dias normais, era das 9 até as 18, às 19, geralmente até as 19, né, era das 9 da manhã até as 19. E claro que um dia ou outro tinha alguma visita de divulgador, mesmo artistas, né? O pessoal tinha, nessa época o pessoal visitava muito as rádios, né? E então às vezes você prolongava um pouco mais essa rotina, né? Mas não tinha, em termos de era uma rotina normal de programação, era fazer mesmo que ia, às vezes uma alteração de programação, da programação no caso. Mas era uma rotina normal, nada de especial, né? Batista, e para fechar, qual a importância do rádio para a cidade de Ribeirão Preto? Eu vejo assim, na verdade vamos falar, claro, Ribeirão, né? Mas a importância do rádio ela é fantástica, né? Não tem... mesmo no caso de Ribeirão, já teve várias... Eu já vi várias emissoras iniciar e fechar, mudar de... Né? Tem todo um... Mas eu vejo assim, o rádio em si é importantíssimo para o mundo. Né? Ele tem todo um... tanto música como notícia, apesar que a concorrência como veículo de música aumentou muito, né? Ele perdeu muito espaço, mas mesmo assim ainda tem, eu acho que é aquilo que eu disse, tudo tem seus espaços, todo veículo tem seus espaços, pequeno ou grande, um pouco maior, um maior, outro menor, mas tem sim, eu acho que o rádio é importante num todo, num geral, tanto a notícia, o jornalismo, né, no caso de vocês que estão, chega sempre na frente, ele sempre está, chega primeiro que os outros. Na nossa época não tinha o celular, né? Hoje tem o celular até para... Então está sempre destacando, sempre sendo o primeiro a chegar e vai ser importante sempre, né? Não tem... É isso. Então, Batista, muito obrigado pelo tempo e pelas histórias. Opa. E o nosso programa vai ficando por aqui, Opa. Infelizmente. Porque a gente vai ficar até a madrugada falando. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço ter participado e contado um pouco das histórias. Não contei muita mentira, não, né?
Acho que não. Acho que umas 2 só. Eu queria ter contado um monte, mas não pode, né? Mas é isso, o rádio Ribeirão tem umas passagens boas de... Né, quantas pessoas importantes não passaram por aqui, que saíram, que hoje já estão aposentando, inclusive, né? Ou pessoas que a gente perdeu, que nós perdemos. E tudo foi importante para o rádio, no esporte, no jornalismo, no policial, né? Quem me socorria sempre era o GDN, não só. Lembra do GDN? Sim. Ele me socorria. De vez em quando a polícia me dava trabalho lá para descer em frente à rádio, os caras ficavam de plantão. Aí chegava sozinho ali naquele escuro, aí já... trabalha ali. Trabalha ali, documento, não sei o quê. E essa época não era muito cordial por isso, né? E é um período em que o pessoal era muito unido, né? As pessoas eram muito próximas uma das outras, né? Era bem uma amizade muito forte, até hoje. Né? Esse caso do GDN, eu lembro até hoje. De vez em quando ele mandava recado. Coronel. Deixa o nosso pessoal trabalhar. Tipo assim, sabe? Ele mandava, ele falava, mandei um recado lá pro fulano, nos horários, no AM, né? Ele tinha os horários policiais de programa. Ele fazia isso. Nossa, era muito grato, gostava demais dele. A pessoa... É o que o rádio te oferece. Conhecimento, né? Relacionamento. Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui, disponibilizar esse tempo pra gente. Opa. E fazer parte do Memória, né? Memória da Comunicação, o objetivo é exatamente a gente trazer profissionais que fizeram e fazem esse rádio e a comunicação na cidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço mesmo de coração. Precisando, né? Estamos à disposição. Certo. Muito obrigado, Batista. Eu queria agradecer também o Andrei Violante e o Pedro Casseb, que cuidaram do audiovisual do programa. E também a coordenação do professor Gil Santiago e todos os meus colegas que participaram. Eu sou o Rafael Cunha, o Atier Bitar, Léo Filipec e Vinícius Damasceno. Você pode encontrar esse episódio no YouTube do Jornalismo e Rádio Naerp e no site Memória da Comunicação, jornalismonaerp.com.br/memória. E até logo, continuem com a programação da Rádio Naerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago. Me apavora, me perdi no seu sorriso. Nem preciso me encontrar, não me mostra o paraíso. Que se eu for não vou voltar, pois eu vou. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero ser fascínio. Minha mina, minha amiga.